Essa é mais uma roda de conversa da Jump. Eu acho que é a primeira do segundo semestre. E o tema hoje são os famosos mitos sobre a construção de marca. Então, acho que vai ser um papo bem legal, um tema bem pertinente, né, para vários líderes de marketing, empresas. E, infelizmente, hoje o Christian não pôde participar, não tá com a gente, ele teve um problema pessoal, mas com certeza haverão outros encontros e a gente puxa o Christian, porque ele tem muita história, muito case, muita coisa bacana para contar para vocês. E para iniciar, falando sobre a construção de marca, eu convidei a Patrícia. Tem um significado muito grande, não só pelo histórico da Patrícia, né, a carreira dela, que já lidou com os mais diversos cases e dilemas de construção de marca, mas também porque nós nos conhecemos durante um dilema de construção de marca. Exato. Nós éramos, teoricamente, né, Paty, inimigos mortais. A gente tinha que fazer a gestão de um portfólio com marcas concorrentes, né? Então, como é que era isso? Né? Olha um dos mitos aqui que a gente vai falar, mas imagine uma empresa faz uma aquisição de marcas e aí divide as marcas globais e as marcas locais em duas equipes, dá metade para a Patrícia, metade para o Marcelo, vira para nós dois e fala assim, agora vocês vão competir entre vocês, vamos ver quem vai construir a melhor marca, né? E durante um tempo, acho que a gente até entrou nessa vibe e a gente sentava um do lado do outro, né? E eu acho que aí dá o primeiro gancho para o que a gente vai falar hoje, né? Sobre posicionamento, né? Então, tem espaço para todo mundo. Acho que o primeiro mito e verdade que a gente pode colocar... eu falo que outro dia eu fui almoçar com uma amiga minha, ela falou assim, o universo é abundante. O universo é abundante, tem várias possibilidades, né? Só tem que se posicionar. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado aí sobre posicionamento de marca, sobre espaço, né? Como é que você tem espaços diferentes num portfólio. Então, como é que você posiciona as suas marcas para que elas ocupem espaços diferentes dentro de um negócio. Eu acho que a gente está falando aqui, a gente viveu isso lá na Rect Bankiser há alguns anos atrás, e a gente tinha marcas diferentes para perfis de consumidores diferentes. E tinha espaço para os dois negócios. E quando a gente achava que o negócio tinha sobreposição, a gente tinha que trabalhar a diferenciação ou tirava a coisa. Então, assim, olha, esse espaço é da marca A e esse espaço é da marca B. Então, essa delimitação de espaço também é parte do posicionamento de marca. Esse é um primeiro aí mito e verdade que a gente já até viveu junto, né, Marcelo? Acho que foi importante. E eu me lembro que, né, no começo, cada um estava tentando buscar o seu território, muito do que você falou, né? A gente descobriu que um era inimigo do outro, não dava até essa sobreposição. Na verdade, a soma dessas marcas, ela trouxe um valor muito maior de participação e de posicionamento para a empresa. Uhum. E, Patrícia, eu queria puxar uma primeira pergunta para você, que essa é, assim, uma pergunta que eu já estou há algum tempo para te fazer. E ele quer fazer no ar, entendeu? É isso. Quem sabe faz ao vivo, é isso, né? Pois é, sem preparação, né? Mas para você hoje, qual que é o maior mito na construção de marca? Existem vários, e a gente vai passar por vários mitos aqui. Mas hoje, para você, qual é o principal mito que você vê nas empresas, você vê dentro das equipes? Conta para a gente. Para mim, o maior mito é que não dá para se diferenciar. Eu acho que tudo tem uma forma de se diferenciar. Então, assim, mesmo em commodity, você acha diferenciação. Então, porque as pessoas têm diferentes perspectivas. Então, acho que, para mim, o maior mito é que, mesmo em algo muito comum, você não acha diferenciação. Até vou dar um exemplo. Eu gosto muito de um bar aqui em São Paulo que chama Original. Então, um bar bacana, até eu acho que o nome é um bar, em teoria, comum, né? Tem na vestimenta, é uma vestimenta de um boteco, e tem, assim, como espinha dorsal aí no seu posicionamento, a excelência de atendimento e uma comida simples. E outro dia me chamou a atenção que um dos guarda-sóis ali da frente estava com o tagline deles, que eu nunca tinha visto, a assinatura do bar, assim, estava escrito assim, o mais comum dos bares. Eu falei, olha que forma de se diferenciar. Falando que ele é o mais comum,
ele se diferencia. Porque o comum dele tem uma tônica muito diferente, né? Que combina exatamente essa expertise que ele tem, de um melhor atendimento, então as pessoas te reconhecem pelo nome, as pessoas te cumprimentam, as pessoas te recebem bem, elas conseguem fazer as modificações no cardápio que você precisa, mas a comida é comum, né? Mas é a comum com excelência. Toda vez que eu vou lá, o pastel do meu filho é o pastel de vento, porque ele quer o pastel de vento, e eles fazem o pastel de vento. Tem coisa mais comum que pastel? Não, mas o pastel de lá vem de vento porque o João quer o pastel de vento. Então, assim, eu acho que tem um mito aí de que não dá para se diferenciar. Dá para se diferenciar. E aí é por isso que a gente consegue ver que grandes empresas têm grandes sacadas, porque, na verdade, é trabalhar nessa ótica, nessa percepção. Bacana. Então, até uma marca de parafuso tem como se diferenciar. Penso que sim, né? Eu acho que aí o segredo é para que serve esse parafuso, né? Qual é a função desse parafuso? Né? Para que ele vai ser útil para você? Né? Se você está precisando de um parafuso, talvez o significado dele vai ser muito importante para você. Ele pode ser comum, mas se você tiver que prender um quadro na parede que só aguenta aquele peso, aquele parafuso, de repente, que você está vendendo, tem uma diferenciação gigante para aquela pessoa. Tudo depende da necessidade. Acho que aí vai para o marketing básico aí, né? Então, assim, parte do escopo de necessidade. Necessidade você não necessariamente cria, ativa. E aí, como é que você vai entregar esse produto, esse parafuso aí que você está falando, diferenciado, para você prender o quadro na sua parede? Então, eu estava falando antes de começar do quadro da parede. Então, assim, por isso que para eu prender esse quadro na parede, ele era um quadro pesado. Então, eu precisava de um parafuso que, de fato, aguentasse. E tinha que ser parafuso, não podia ser prego. Então, olha aí. Então, tem aí uma perspectiva diferente também. Legal. E eu vou, então, compartilhar um case, né? Eu conheci um empreendedor que ele montou um negócio que era baseado numa grande quantidade, num portfólio muito grande de parafusos. Nunca em quantidades grandes, mas acho que ele devia ter mais 5.000 tipos de parafusos para a indústria. E no começo tinha um descrédito no mercado. Puxa, mas quem que vai comprar 3 parafusos de você? Por que você fica com 5.000, né? 5.000 parafusos tipos no estoque e tal? E ele se posicionou como a solução mais rápida quando uma indústria precisa consertar alguma coisa usando parafuso. Em vez de entrar na cadeia de suprimento, né, e fazer um processo formal, ele, na realidade, ele entregava que fossem 3 parafusos, né? Mas ele entregava muito rápido. Então, ele era a solução para qualquer problema, era um liga já, né, de parafusos. E esse foi o posicionamento dele. E, na verdade, a empresa dele fatura alguns milhões, porque ele passou a fazer esse modelo para vários países e criou uma baita diferenciação. Eu me lembrei do case do parafuso. E eu acho que aí você só comprova a lógica, né, de que o produto podia ser ordinário, mas a forma que ele fez com que o posicionamento dele fosse percebido de uma forma diferente, né? Eu falo que posicionamento de marca é a espinha dorsal, né? Assim como a gente tem a espinha dorsal do nosso corpo, a gente tem que, às vezes, se movimentar e flexibilizar, e tem que, só que ele mantém a nossa postura, né? Você vai ser percebido pela sua postura e por como você vai se apresentar. Mas você tem que se flexibilizar, né? E tem que manter as vértebras de pé. Se ele não tivesse os 5.000 parafusos, ou se não tivesse sortimento, não tivesse qualidade de produto, ele podia ter a entrega mais rápida do mundo, que ele não ia entregar a espinha dorsal dele. Então, ele tem uma espinha dorsal coerente, mas ele se flexibilizou para gerar uma nova percepção. E isso é muito bacana. Eu acho que, para mim, esse é o grande segredo de posicionamento de marca. E aí entra numa outra coisa que a gente estava discutindo até um pouquinho antes, né? De que você precisa de um produto físico. Não necessariamente, você vai vender um serviço, você não precisa de um produto físico, né? Você precisa de uma proposta de valor. E que daí entra também num outro conceito. A gente falou de diferenciação e a gente falou de proposta de valor. E o que é essa proposta de valor? Por que eu existo? Por que as pessoas vão precisar de mim? Então, as pessoas vão precisar de um parafuso, mas às vezes o parafuso precisa chegar mais rápido do que a necessidade do próprio parafuso com tanta especificação. Então, ele ativou uma necessidade de uma forma absolutamente diferente. Né? E a verdade é essa, né? Quando você só vai lembrar de comprar o parafuso quando você fala, putz, eu ganhei um quadro, ou eu comprei um quadro, você não vai lembrar, você não vai ficar tendo uma coleção de parafusos dentro da sua casa. Né?
Legal. Bom, tem aqui alguns comentários. O Fábio Matias, né, ele é marqueteiro raiz, né, então ele já viveu commodities e sabe como, né, é possível fazer uma diferenciação de marca. E o Vitor, né, ele reforça o teu ponto, que é uma questão de proposta de valor e não o produto em si. Exato. E eu queria trazer um outro mito, né, que a Mariana está perguntando aqui, que é o mito de construção de marca. Ah, é só para grande empresa. Só grande empresa pode contratar uma agência robusta e investir e fazer essa construção de marca. Você acredita nesse mito que é só para grande empresa a marca? Se eu acreditasse, eu não estaria empreendendo hoje, aí eu estava lascada. Então, eu acho que as grandes empresas são grandes exemplos, né, de como fazer e às vezes até de como não fazer, né? Então, eu diria que é um mito, porque numa pequena empresa, às vezes você tem uma vantagem competitiva de velocidade, de menor complexidade, que te favorece na forma que você se posiciona, né? Então, eu não sei se vão pegar a empresa do parafuso que a gente falou agora, ou um bar, como a gente falou agora. Então, a gente não está falando de uma multinacional ou não está falando de uma empresa listada em bolsa, necessariamente. E, de qualquer forma, ela precisa achar uma proposta de valor, porque se ela não achar uma proposta de valor que faça sentido para alguém, ela não vende nada para ninguém. Então, o assunto é o mesmo, eu diria que só muda os graus de complexidade. Né? Então, numa multinacional, numa empresa listada em bolsa, etc., você tem mais camadas de decisão, você tem mais complexidade em tudo isso, né? E você tem mais articuladores, né? Numa empresa pequena, você precisa achar a sua proposta de valor de qualquer jeito, né? É como se você falasse, olha, um corpo sem espinha dorsal é um corpo mole, e não vai parar de pé. Então, assim, a espinha dorsal, que é esse posicionamento, precisa existir em qualquer lugar. Se é pequeno, se é grande, tanto faz. As pessoas são, né, diferentes. Então, tem que existir de qualquer jeito. Bacana. E aí eu estou até me lembrando, né? Eu fiz, né, um processo de rebranding de uma companhia aérea. Então, foi a associação entre LAN e TAM e lançamento da Latam Airlines. E eu entrei já na segunda fase do projeto. Já tinha uma equipe que estava tentando chegar num consenso, numa estratégia de posicionamento. E o que a gente fez de diferente quando eu entrei no projeto, a gente primeiro trabalhou a cultura da empresa. Então, para mim, esse mito de construção de marca só para grande empresa, ele cai por terra, porque para mim a marca e a cultura da empresa estão entrelaçadas. Então, independe, né, do tamanho da empresa, e sim como é feita, né, a experiência para o cliente, como é vendido, como a equipe comunica. Então, isso, né, a cultura, ela tem muito a ver com essa questão de construção de marca. E é só lembrar, né, tem casos de pessoas que estão, às vezes, 30, 40 anos numa empresa, paixão total pela empresa, isso não é uma construção de marca. Pessoas que tatuaram, né, a gente tem alguns casos, e isso é para qualquer tamanho de empresa. Diz que tem uma frase, né, que fala que a cultura come estratégia no café da manhã, e eu acho que em certa parte é verdade, né? A cultura é a tônica, né? Assim como a marca precisa ter personalidade, a cultura é parte dessa personalidade da corporativa, ou parte dessa empresa, né? Eu gosto muito dessa palavra, inclusive, de personalidade, né? E tem a ver com cultura. Se você fizer decupar a palavra personalidade, vem persona, vem pessoas, né? Então, que tem a ver com o que a gente está falando de cultura. A cultura é feita por pessoas que vão montar esse negócio, que vão trazer um efeito de cognitivo, sensorial para esse negócio tomar uma tônica e tomar forma, né? E se posicionar. Então, assim como a marca precisa ter personalidade, precisa ter pensamento cognitivo por trás, uma empresa da mesma forma também precisa ter essa formação. A cultura sem pessoas não existe, ela é formada por pessoas. As pessoas é que vão formar essa cultura. Faz sentido o que você está falando. Bacana. E eu tenho tido contato com muitos empreendedores que muitas vezes eles falam, eu vou começar a construção de marca depois. Deixa eu primeiro resolver o produto, a tecnologia, a venda, aquisição, performance, depois a gente constrói a marca. É um mito, né?
Não tem um depois. A gente não pode achar que construção de marca é um monstro do Lago Ness, né? Assim, achar que vem um negócio gigante. No fim, ele já começou a construção da marca dele, só que ele não percebeu. Quando ele determinou lá o produto, quando ele determinou onde ele vai vender, tudo isso é marca, tudo isso é construção de marca, né? Talvez ele não tenha dado um nome, talvez ele não tenha feito uma assinatura, talvez ele não tenha escrito num papel, no template, que nem as multinacionais tenham feito um trabalho aí de propósito, tudo isso. Não tem problema, mas ele já conseguiu fazer o mais difícil, né? Que foi conceber a ideia, talvez até tangibilizar, quando você tem um produto físico ainda é mais difícil ainda, enxergar a cadeia produtiva disso. Ele só talvez não tenha dado esse nome, mas ele está, a partir do momento que ele já começou, que é o que a gente brinca, né, do MVP, do produto mínimo que a gente acha proposta de valor, ele já começou a estabelecer uma relação de valor e posicionamento. Só não tinha percebido. Talvez ele não tenha dado esse nome, mas ele já se posicionou, né? Então, aí o que a gente propõe, aí acho que é um pouco do trabalho de marketing, é como é que a gente dá nome. Assim como uma pessoa que a gente falou de espinha dorsal, essa pessoa tem um nome, essa pessoa tem uma postura, essa pessoa se apresenta. É uma forma mais fácil de você vender o seu produto, né? É uma forma mais fácil das pessoas entenderem a sua proposta de valor. É só isso. Mas ele já começou a se posicionar e não percebeu. Legal. E olha aqui o que o Adrian colocou, que acho que tem muito a ver com o que você falou. A construção de marca é menos sobre a marca e mais sobre a conexão que se deseja construir com seus clientes. Sintonia. Assim, total sintonia. Eu não tinha lido o teu comentário. É exatamente isso. Legal. Pessoal, quando vocês tiverem alguma pergunta ou se vocês quiserem compartilhar sobre algum desafio, algum mito de marca, fiquem à vontade. E olha só quem apareceu, que infelizmente não pôde estar com a gente. Christian! O Christian, ele apareceu aqui, ele não pôde estar com a gente, mas ele está, acho que, escutando e mandando mensagem, né? Mas muito bacana, Christian. E legal que você colocou aqui, né? Que se branding fosse só para a empresa, ninguém pentearia o cabelo antes de sair de casa. Tudo marca e marca é vital, e sabemos disso. Pois sem ela, dependemos 100% do preço e pouco valeremos. Então, tem uma questão, né, que esse é um bom mito que o Christian trouxe, que é construção de marca é gasto. Mas espera aí, será que construção de marca não tem a ver com aumentar o valor percebido? Né? Será que não pode, na realidade, muito pelo contrário, né? Um bom posicionamento, trazer uma relação justa de valor para o cliente? Conta aí. Aí, Marcelo, eu acho que assim, a gente está no mundo capitalista, não tem muito jeito, né? E eu acho que não existe lanche de graça. There is no free lunch, né? Como diz a expressão em inglês. Não depende só, obviamente, do dinheiro que você coloca atrás dessa marca. Primeiro, você tem, acho que a ordem dos fatores você precisa ter uma proposta de valor que faça sentido. Depois, você precisa investir. E esse investimento, ele não necessariamente é monetário, que eu acho que essa é a correção, né? Ele é um investimento de capital intelectual, ele é um investimento de relacionamento, ele é um investimento de conexão, ele é um investimento de tempo, né? Ele pode ter várias... que tem investimento, tem, tá? Mas ela não necessariamente precisa ser financeiro. Então, essa coisa de falar, eu vou colocar milhões atrás da marca para construir, só assim ela vai ser construída, isso é um mito, né? Obviamente que você vai ter, talvez, mais chance de aumentar a sua visibilidade, o teu espectro, a sua percepção de marca, se você tiver uma visibilidade maior e um investimento maior. Não é só isso, mas que existe um investimento, talvez, o inicial, na concepção da geração de proposta de valor, que é pegando o exemplo que você deu aqui, o cara tinha um produto, tinha uma cadeia de suprimento, mas não tinha dado, talvez não tinha formatado isso. Vai ter talvez um esforço aí para formatar essa proposta de valor para que ela fique mais simples para as pessoas entenderem. E o segundo investimento é qual que é o tempo que ele vai empregar, para quem ele vai falar, como ele vai falar. Então, isso tem um investimento. E se ele quiser aumentar, né, ou ampliar a percepção de marca dele, vai ter um investimento, talvez, financeiro, sim, aí nessa cadeia. Mas não é condição sine qua non, né? Então, eu acho que... E não vem antes da definição da proposta de valor. Vem a proposta de valor e depois, eventualmente, você vai colocar investimento de divulgação nessa história toda. E Paty, você tem visto algum mito
que está mais presente, que tem sido um desafio para quem desenvolve marca, para o pessoal de marketing? Qual é o mito do momento? Então, eu não sei se tem um mito do momento, mas assim, uma coisa que tem sido interessante para mim é que não dá para construir marca no B2B. E que vai business to business, né? Então, e eu peguei outro dia um exemplo que eu achei sensacional para quem tiver oportunidade da Caterpillar, né? A Caterpillar é uma empresa que vende aí equipamentos industriais e máquinas, etc. E eu fiquei muito impressionada com o case dos caras. Obviamente que a gente sabe que o B2B ele tem uma complexidade diferente, né? Porque você não vai para os meios de comunicação normais, mais usuais, talvez, mas de alguma forma ele depende muito de uma relação interpessoal. Então, assim, as vendas são vendas de um montante maior, são vendas mais longas, né? De um ciclo de jornada de vendas mais longo. E o case da Caterpillar é extremamente interessante. Como é que eles trabalharam demonstração de produto? São produtos e máquinas grandes, né? Como é que eles trabalharam a cadeia de valor, entenderam os interlocutores da cadeia de valor e como é que eles se correlacionaram, né? Então, ele fala, quem são os stakeholders dessa cadeia? Quem são as pessoas dessa cadeia? São os operadores de máquina, são os compradores de suprimentos das principais empresas. Entendendo esses interlocutores, eles acharam formas de mostrar o produto deles de forma diferente. E criaram uma campanha que não foi uma campanha publicitária, né, gigante. Foi uma campanha onde eles trabalharam pequenos vídeos de demonstração, mas associado à proposta de valor, que tinha a ver com credibilidade, com força, com verdade. Então, eles traduziram isso na proposta, usando inclusive os próprios produtos e os próprios funcionários dentro da campanha. Obviamente que hoje tem uma magnitude muito diferente, mas para mim me trouxe uma perspectiva de que no B2B não dá para fazer isso. Eu vendo, sei lá, sensor para esteira de... Por que não? Então, qual que é a tua proposta de valor? Como é que eu demonstro a minha proposta de valor? Quem são os interlocutores? Talvez o seu interlocutor precise de uma reunião. E essa reunião vai te trazer o tempo necessário que você precisa explicar o que você precisa fazer. Esse case foi tão longe, que eu achei isso tão interessante. Depois, quem tiver curiosidade, entra Caterpillar Fashion. Eles criaram uma marca de roupa, de equipamentos para você transitar dentro da indústria. Então, capacete, colete, da Caterpillar. Então, eu falei, os caras ainda tiveram assim, um efeito criativo dentro do B2B que eu achei sensacional. Então, acho que esse vale a pena falar. Esse é um dos exemplos. Acho que tem vários outros. Acho que quando a gente está falando em consumo, é até um pouco mais fácil, porque é fácil que a gente está o tempo todo interagindo, né? Então, eu acho que assim, cases assim, não só de produto em si, mas cases de comunicação, onde as marcas aumentam a percepção de valor. Então, você pega eu acho que tem dois emblemáticos, falei disso ontem, dei uma aula na SPM ontem sobre pesquisa, e a gente estava falando sobre como a gente gera familiaridade e percepção de marca, né? Então, dois casos, tanto do Oxxo quanto do McDonald's, que perceberam que tinha uma dificuldade entre as pessoas entenderem como se fala o nome da marca, né? E agiram de forma muito diferente. Então, uma escreveu Mac e falou, você fala do jeito que você quiser, você tem a sua Maxice, e o outro, o Oxxo, que colocou na testeira da loja, lá, você fala assim, e foi ensinar o nome. Então, são propostas de valores que foram traduzidas de forma diferentes, são produtos de natureza diferente, um de varejo, são varejo, né? Um varejo, mas outro alimentação, um fast food, e que traduziram sua proposta de valor, ou tentaram traduzir sua proposta de valor de uma forma diferente. Legal. Até puxando o comentário da Mariana. A Mari, aqui, né? O B não é B de boring, né? É business to business. Exatamente. Então, tem a possibilidade de construir marca assim. E, Vitor, estou vendo aqui, eu não sabia que tinha brinquedo, vou atrás do brinquedo da Caterpillar, super bacana, adorei. Eu vi fashion, mas não vi Caterpillar. E eu fiquei impressionada com a versatilidade, assim, como eles conseguiram pensar diferente. E eu acho que o segredo ali foi olhar o que eles faziam melhor. Qual era o né? A gente fala muito de propósito, nem sei se eu gosto tanto dessa
da coisa de falar do propósito, mas qual é a proposta mesmo? O que eles têm de valor? Eles tinham... Qual era o núcleo do valor deles, né? E eles conseguiram tangibilizar esse núcleo de valor em tudo que eles faziam. Então, acho que a Caterpillar é um exemplo bacana. Bacana. Eu acho um outro mito aqui para trazer é a questão de o mito de que construção de marca é do marketing ou da agência. Né? Até outro dia eu estava reunido com duas fundadoras de empresas e elas tomaram uma decisão estratégica de começar a investir mais em marketing, mais na construção, né, de marca. Uhum. E a primeira provocação que eu fiz é, se vocês não abrirem um espaço para conversar sobre marketing e marca, nas reuniões das sócias, nas reuniões com a diretoria, entre equipe, né, se toda a rotina dos rituais não incluir marketing, não tem milagre, né, porque essa construção ela é uma construção coletiva. O que você acha desse mito? Concordo e queria até usar alguma coisa que a gente acabou de falar, que é a gente falou de cultura, né, estratégia de cultura. Então, primeiro que a gente falou, marketing tem a ver com cultura. E eu queria voltar na raiz da palavra, né? A raiz da palavra marketing significa mercado, né? Então, é olhar como esse mercado se comporta e como é que a gente gera estratégia que se conecta com esse mercado. Então, achar que marketing é fazer plano de comunicação, esquece. Então, a gente está aqui para fazer... encontrar formas estratégicas de ser alguém nesse mercado, né? E ter significado para alguém, gerar significado. E aí a gente pega o primeiro ponto que eu falei, né? Que é uma das coisas mais importantes, é diferenciação. Diferenciação não existe se você não tiver significado. Então, você precisa ter significado e aí você vai ser diferente, né? Não sei se a ordem dos fatores é exatamente esta, mas as duas coisas são importantes, significado e diferenciação. Legal, bacana. E bom, tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que são profissionais de marketing, e aí eles são os grandes caçadores de mitos, né? Não sei se vocês se lembram, né, daquela série, mas eles têm que, na verdade, também falar sobre marca, educar sobre marca. Às vezes é um assunto difícil para ser tratado dentro de uma organização, né, que não tenha um foco nessa questão, né, de construção de marca ou construção de experiência de cliente. O que você diria para um caçador de mitos? Aquele profissional que está na batalha, tentando quebrar vários mitos. Eu adoro esse caçador de mitos, porque ele tem a coisa talvez mais importante que um marqueteiro precisa ter na vida, que é ser curioso. Se você não for curioso, não adianta você trabalhar nessa área, porque não resolve. Então, assim, canalize a curiosidade para aquilo que é útil, né? Então, eu diria que canalize sua curiosidade para gerar significado e gerar diferenciação, né? Entender, porque daí, dessa forma, você vai saber qual é a melhor estratégia para atender esse mercado, que eu acho que resume um pouco do que a gente está falando aqui. Então, se é o caçador de mitos, é bom porque talvez seja uma pessoa até mais cética, né? Então, assim, de testar essas coisas. E aí até pego um gancho, eu estou estudando economia comportamental e um dos princípios básicos da economia comportamental diz que a nossa racionalidade ela não é limitada, como a economia diz, ela é ilimitada. A gente tem um efeito cognitivo. Então, eu diria para os mais céticos aí que ficam procurando os mitos, de que o efeito cognitivo pode ser uma surpresa nas decisões. Então, nem tudo é matemático, né? Então, a gente trabalha em marketing com percepções, né? Com pessoas. Então, esse é uma quebra aí também de paradigma. Legal, bacana. Até o Vitor, né, ele comentou aqui de uma marca que é extremamente sensorial, que é a Dengo, né, que realmente está construindo um case bem bacana. Por sinal, alguns dos nossos cafés da Jump são realizados na Dengo. E não são patrocinadores, tá?
Não só Brasil, mas estão muito em boas mãos também, o marketing da Dengo também, com a dona Renata Lamarco agora. Eu acho que é um case bastante interessante, então, de como é que ele pode se diferenciar num mercado que, entre aspas, é ordinário, né? Ordinário no sentido de ter produtos comuns, que é chocolate. Chocolate você tem de diversas formas. Eu acho que a Dengo trouxe uma experiência para o chocolate, né? Não só a experiência, mas talvez uma sofisticação para esse chocolate de verdade. Então, acho que é bacana. Acho que é um bom case mesmo. Legal. Até no nome, né? Se você for pensar o que o chocolate representa, né? Então, a gente está falando de proposta de valor. É quase um Dengo, né? Comer um chocolate. Então, acho que foi feliz também. Bom, eu tenho um pedacinho de chocolate para o final de cada dia. É o meu Dengo. É muito bom. E Paty, o que a gente tem escutado muito sobre o papel da tecnologia na construção da marca. Então, inteligência artificial, geradores de imagem. Eu já ouvi até que, puxa, não precisa mais, né, de um profissional de marketing, eu jogo tudo na inteligência artificial. Como é que Esse é um novo mito que está surgindo, né? Mito. E eu adoro esse mito. Eu estava falando dele ontem à noite, na aula da SPM. A gente estava falando... A verdade é o seguinte, que a inteligência artificial veio para ajudar para caramba. Veio para cortar metade do tempo de um monte de coisa que a gente fazia. E eu acho que a gente tem que tirar proveito dela. Então, eu falo que na era da informação e na era dos dados, né, que é o que a gente está vivendo, a gente só tem, assim, talvez a gente tenha uma quantidade de dados maiores numa velocidade maior à disposição. Então é o seguinte, amigos, usem a inteligência artificial porque ela vai ajudar a gente a gerenciar esse monte de dados que estão aí à disposição. Ao contrário do que a gente imagina, a gente também precisa dessa inteligência cognitiva para conectar os pontos. Então, assim, a inteligência artificial vai levantar a bola, você vai ter que cortar. Então, um pouco essa dinâmica. Se você não souber cortar, não vai adiantar nada. Você vai levantar... Outro dia eu estava fazendo, vamos fazer uma pesquisa sobre as pessoas de um mercado de cimento, né? Legal. Fiz lá, apareceram as pessoas do mercado de cimento, quais as motivações, tá, mas como é que eu vou ativar? Eu preciso entender em profundidade sobre o mercado de cimento, senão não adianta, né? A inteligência artificial vai talvez cuspir o que as redes foram alimentadas, né? Então, eu preciso entender um pouco mais as motivações disso, conversando com gente que trabalhou na área ou que tem essa vivência, que tem essa experiência. Então, entra o efeito cognitivo. Então, eu sou super fã da inteligência artificial, acho que ajuda pra caramba. Eu acho que ela vai trazer, ao contrário do que a gente imaginou, novas profissões, novas habilidades. Ela vai despertar novas habilidades e vai trazer novos jeitos de trabalhar. Então, e talvez sobre mais tempo, que é o que a gente mais procura na vida, né? Tempo para que a gente consiga fazer outras reflexões, né? Então, talvez articular melhor as nossas estratégias, porque o tempo braçal, ou o tempo de talvez juntar alguns dados, ou fazer algumas pesquisas, ou mesmo o tempo que a gente demorava, sei lá, fazer um filme, né? Um filme num filme de TV, ou um storyboard. Hoje você faz isso muito mais rápido, né? Então, qual é o papel do cineasta hoje? Ele tem um papel de curador, ele tem um papel de... A criatividade vai ficar potencializada. Eu não acho que ela vai diminuir, ela, pelo contrário. Você vai ter que ser muito mais crítico, você vai ter que ser muito mais profundo naquilo que você faz. Senão, perde a função. Eu sou fã de AI. Adrian, tô aprendendo um monte com você, meu querido. Olha lá, já está fazendo escola, o Adriano. E aqui tem bacana, né, o comentário sobre a Dengo. E falando a Ana Célia, que é uma grande especialista, né, em fragrância, em experiência, marketing sensorial, estratégia sensorial. Então, muito, muito bacana. E o Mauro perguntando, como assim, chocolate para compartilhar? Será que eles fizeram pesquisa para isso? Eu vou puxar a sardinha aqui para meu lado. Eu falo
falando do leitinho aqui das crianças, o marido também trabalha na Lacta, né? Então ele fala que cada pedacinho aproxima. Então, sim, chocolate é uma boa forma da gente gerar laços e compartilhar. Então, não dá para ficar sozinho comendo chocolate, não, que só engorda, a gente precisa compartilhar. Talvez eles tenham fizeram pesquisa, sim, Mauro, várias. Então, é algo. Eu falo do case da Lacta, que também é um caso, é algo que cria laços. Então, até na nova campanha da Lacta é exatamente isso. Cada pedacinho aproxima, é como se você cortasse cada pedacinho, e a gente faz essa experiência aqui no final do almoço aqui em casa. A gente abre uma barra de chocolate junto e a gente compartilha. Então, é um momento snack aí de compartilhar um pouco das coisas boas também. Bacana. E eu tenho visto muito também, né, interagindo com startups, empresas pequenas e médias, o seguinte mito na construção de marca: eu não tenho recurso para conhecer o meu cliente, no sentido de pesquisa, né, no sentido de uma dedicação de tempo, de equipe, ou mesmo de parceiros externos. E esse mito? Ele é um mito comum, adoro, né? Eu adoro esse mito, porque assim, tempo é um problema. Se você não tem tempo, aí você tem problema. Agora, eu diria que tem duas coisas que são fundamentais para uma boa pesquisa. Uma é sola de sapato e a segunda é 2 ouvidos. Então, se você tem essas duas coisas, você tem sola de sapato para caminhar e olhar como as coisas acontecem no campo, conversar com as pessoas, trocar ideia e olhar o que acontece na prática, vivenciar um pouco do que está acontecendo. Eu acho que isso é super importante. Pensa só, uma pessoa que trabalha no varejo, ou mesmo que a gente está falando do B2B, cara, vai para o chão de fábrica, vai olhar o que acontece, vai olhar como é que você está interagindo, vai olhar, se você já sabe qual é a sua jornada, vai olhar o que acontece nos pontos da tua jornada. Então, sola de sapato é fundamental. E 2 ouvidos, escute. Porque escutando você vai ampliar suas percepções. Então, assim, você vai escutar pontos de vista diferentes. Então, assim, a melhor pesquisa, obviamente que assim, as pesquisas hoje, quando ela tem uma estrutura formal, uma metodologia, ela te dá um viés estatístico que é extremamente positivo, principalmente nas grandes empresas. Agora, não tenho esse recurso. Agora, tempo acha, amigo. Tempo, a gente tem tempo para tomar o cafezinho. Até o cafezinho é pesquisa. Então, você quer fazer uma pesquisa de cultura de empresa? Vai para o cafezinho, que você sabe tudo sobre a cultura de empresa. Então, no cafezinho é onde saem as melhores verdades sobre a cultura de uma empresa. Então, sola de sapato e 2 ouvidos, assim, é barato. Todo mundo tem. Então, dá para fazer pesquisa de sobra. Legal, e dá para fazer por AI também, né? Eu acho que hoje, aí no advento de os chat GPTs da vida e outras ferramentas que a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? Só precisa ter discernimento para analisar. Bacana. Então, dicas práticas aqui, sim, é possível, né? Existem formas e mecanismos. E você falou do café, eu me lembrei, teve uma época que eu fui expatriado, morei na Alemanha, e como todo bom expatriado, me colocaram na última sala do corredor, assim, era um corredor gigantesco, era a última sala mesmo, né? Então ninguém passava. E aí eu perdi um pouco a percepção do que estava acontecendo na empresa, né? Ninguém passava. Aí eu comprei um quadrinho, que era um café extremamente convidativo, e botei uma máquina de Nespresso na minha sala, e durante os almoços eu convidava as pessoas para darem uma passada lá. E virou a minha grande fonte. Gastei Nespresso pra caramba, né? Muita cápsula. Mas foi o meu investimento para estar conectado, na realidade, com o resto do ecossistema, né? Então, existem formas, né? Existem possibilidades. Exatamente. Adorei esse exemplo. Adorei. Rafa Comoda está aqui, ó. Vou lá, ó. Gostaria de ouvir vocês sobre a necessidade das marcas de atualizarem o tempo todo, mudança de logo, posicionamento, por vezes perdendo a essência de grandes valores criados pela marca. Rafinha, eu acho que a gente precisa ter, como a gente falou no começo, precisa ter uma espinha dorsal. Às vezes a gente precisa, essa espinha dorsal precisa fazer movimento, né? Precisa se adaptar, ter flexibilidade. Então, assim, você às vezes precisa adaptar o logo, você precisa adaptar um pouco da tua postura para entrar em outros lugares e gerar movimento, tá?
mas a espinha dorsal, a partir do momento onde você encontrou sua proposta de valor, a minha percepção é que ela tem que ter consistência. Então, assim, consistência também é importante, né? Tem um mandamento aí da indústria farmacêutica por onde eu passei durante 6 anos, que é frequência e sequência, né? É um mandamento quase básico, um mantra para quem trabalha na indústria farmacêutica e propagandista médico, e não deixa de ser um mantra para quem está aí em consumo, que fala o consumidor precisa ver pelo menos X vezes o comercial para entender. Consistência é importante. Consistência de frequência e sequência é isso que vai gerar perpetuidade para o teu posicionamento. Então, isso é legal. Agora, assim como a gente corta o cabelo, a gente muda de roupa, a gente precisa atualizar, né? A gente não pode ficar no século passado. Então, a marca às vezes passa por algumas mudanças cosméticas e para achar esse equilíbrio, né? Para achar tudo isso. Legal. E aí eu vou puxar, né? Você trouxe sequência, frequência e consistência. E eu acho que isso conecta com um comentário que veio aqui sobre um mito, que é o seguinte mito, que é sobre essa questão da construção do longo prazo. Marca é uma coisa que você vai colher o fruto daqui a 3 anos, sei lá. O que você acha desse mito? Olha, Irene, eu acho que hoje em dia a gente não dá para esperar 3 anos, até porque depois de 3 anos o mundo já mudou, o mundo está mudando muito rápido, né? Então a gente precisa talvez calibrar um pouco expectativas e metas, né? Então a gente precisa definir, testar, aprendeu, mudou, a espinha dorsal está lá. Mas eu acho que a gente vai aprendendo no caminho também, né? Então, um pouco dentro dessa sequência, você vai manter a consistência daquilo que você acredita, mas você vai colhendo esses frutos ao longo do tempo, né? Então, isso vai calibrando um pouquinho o teu produto, o teu serviço, o que quer que seja o seu posicionamento ao longo do tempo. Não dá para se ter a expectativa de que só depois de 3 anos, até porque 3 anos mudou. Você fala, cara, o que acontecia 3 anos atrás não é a mesma coisa que acontece hoje. A minha vida já mudou muito em 3 anos. Então, eu acho que a vida de todo mundo aqui muda muito em 3 anos. Então, uma criança passa, assim, nasceu, depois de 3 anos está andando, ela está falando. Então, assim, muita coisa aconteceu, muita mudança aconteceu. Então, eu acho que tem um pouco aqui do calibrar expectativas. O que você espera depois de 3 anos? Mas você tem que ter os milestones, né? Talvez quebrar um pouquinho essa expectativa ao longo do tempo para você ir colhendo esses frutos também, né? E calibrando. Bacana. E aí acho que trazer também uma experiência que eu tive, né? No começo, eu trabalhei com grandes marcas que tinham recurso. Então, toda vez que tinha uma dúvida, né? Como é que está a construção de marca? Ia lá para o mercado, fazia uma pesquisa, via conhecimento, reconhecimento da marca, engajamento, consideração para compra, e aí era o tracking, né? E aí de tempos em tempos você fazia a medição, né? A tomada da temperatura, que não é a realidade, né, de pequenas e médias empresas. E aí o grande aprendizado foi, você consegue conectar outras métricas para ver como é que está indo a construção de marca. Elas estão correlacionadas de uma certa forma. Exemplo, né? Uma empresa de tecnologia, um serviço, está tendo muito churn, né? Tem muita gente saindo do serviço, é um indício. Se o churn está diminuindo, né, é um indicativo. Por exemplo, NPS, feedback de clientes, né? Você prestar atenção, cada vez o custo maior para fazer performance de aquisição. Esses são indicativos. E aí, eu acho que esse mito é um dos mais bacanas para mim, porque tirou a marca de uma torre separada, né, como se fosse uma entidade, né, que tem investimento e uma equipe, e traz para a discussão do negócio. Uma discussão de squad, multifuncional, como é que está o cliente, deixa eu entender o feedback, né, dos clientes, deixa eu entender as métricas do negócio, o que está acontecendo com o negócio, com a experiência de uso, por exemplo, com o UX. Uhum. E aí, essa é a grande oportunidade. É a conexão do marketing com o negócio, com as métricas de negócio,
para poder fazer uma excelente construção de marca e aí vai para o longo prazo. Eu adoro esse seu ponto, principalmente porque assim, a gente está falando de hoje marketing é performance. Não existe marketing de glamour e só da percepção de valor. Eu tenho que ter a comprovação de valor. Né? Então, é um marketing de performance. Isso é básico. Então, você fala de CAC, de churn, de tudo isso. São métricas, né? De qualquer jeito, a gente tem que medir, tem que dar resultado. Né? Então, se estou falando de estratégia para ser bem-sucedido no mercado, se esse é o princípio básico, ele tem que ter performance. Né? Isso não existe. Outro dia eu fui numa palestra e mesmo os filmes de Cannes estão sendo avaliados, era sobre Cannes, tá? Avaliados numa dicotomia de impacto e negócio, né? Então você falava assim, eu tenho um impacto, mas é um impacto e negócio ou impacto nos negócios? Eu achei super interessante, né? Porque eram coisas separadas. Hoje é o seguinte, tá tudo junto, impacto e negócio tá junto. Então assim, não adianta eu gerar uma marca que tem um impacto gigante, mas esse impacto tem que ser caracterizado por performance, não só visibilidade, né? Então, é uma performance que move o seu negócio, que gera resultado, que gera performance. E aí a gente faz um marketing de verdade, né? Então, um marketing que tem resultado. Legal. Eu acho que essa é outra via que a tecnologia permitiu. Eu acho que ela voltou a integrar o marketing para dentro do negócio. Né? Então, um bom gestor, um bom profissional de marketing é alguém que entende do negócio também. E a gente tem que até desmistificar essa história, né, de que o digital é algo também, o monstro, né? O digital veio, na verdade, uma ferramenta, né? O digital, a tecnologia, é uma ferramenta que está a serviço do negócio. Né? E como é que a gente vai fazer com que isso alavanque o negócio, com que isso faça com que esse negócio se multiplique de outra forma, né? Uma velocidade maior. Pelo contrário, é um enabler, é um meio, é um facilitador do nosso negócio para tudo isso, digital, tecnologia, etc. Estou usando digital como exemplo. E olha que o Rafael jogou também uma pergunta super interessante, o Rafa, falando sobre a necessidade das marcas se atualizarem. E isso nas redes sociais vira trending topic, né? Que é cada vez que uma empresa conhecida faz uma mudança na construção de marca, já vira, né, uma super discussão. Você vê essa necessidade e você acha que as marcas estão fazendo no timing adequado, estão retardando ou estão acelerando demais e só criando espuma? O que você acha? Eu acho que, como eu até tinha mencionado aqui, para mim, assim, se a gente está falando de marca como espinha dorsal, você precisa ter flexibilidade. Eu acho que precisa ter consistência, mas ao mesmo tempo precisa de atualização. É que nem a gente fala, puxa, se eu ficar com o mesmo cabelo que eu tinha na década de 80, não vai ornar, né? Não vai ficar legal, não vai ficar bom. Então, assim, como é que eu faço com que o negócio eu esteja mais conectado com os valores do presente, né? Então, se a gente está falando de percepção de valor, eu também preciso me conectar, eu preciso me atualizar. Ele tem que ser consistente e coerente com aquilo que eu determinei como identidade, como personalidade da minha marca. Né? Então, não adianta eu falar que eu era uma marca laranja, agora eu vou ser roxo e porque o tempo é roxo. Não. Por quê? Né? Tem que ter uma razão de ser. Eu fiquei roxo de vergonha? O que aconteceu? Né? Por que eu mudei? Então, acho que precisa ter acho que você tem uma espinha dorsal, você precisa um pouco dessa atualização, dessa flexibilidade, é bom, é importante, mas ela tem que ter uma razão, né? Tem que ter um benefício gerado nessa história, senão não adianta. Sim. E eu acho que isso também está ligado com uma sensação que a gente tem que mudança de marca está associada a um grande momento, né? Um Big Bang, a recriação do universo. Uhum. E aí isso não só gera uma expectativa, e talvez o ponto será que é um Big Bang ou a marca também precisa evoluir? Então é muito mais num processo ágil, né, de pequenas mudanças, e essa evolução é uma evolução natural, ou você acha que para uma boa construção tem que ter esse momento de disrupção? Eu acho que depende do teu objetivo de negócio. Eu acho que se você precisa de uma disrupção, você precisa, às vezes, fazer um movimento mais brusco. Se você falar, não, eu acho que tem ritmos e movimentos diferentes, né? Ela não é
não é um monstro, ela não é algo... eu acho que é um pouco do que a gente está falando na impacto negócio. Sempre quando você muda uma marca, tem impacto, né? Tem impacto, é como se você mudasse de nome, se mudasse o teu óculos, se mudou de óculos, as pessoas vão perceber, nossa, o Marcelo mudou o cabelo, o Marcelo mudou o óculos, tal. Você mudou alguns aspectos da forma que você se apresenta, né? Mas ela pode ser uma mudança sutil ou pode ser uma mudança porque fala, nossa, o Marcelo agora vai ter cabelo comprido e ele vai andar de skate, então ele vai mudar um pouco o estilo de ser e isso muda a percepção sobre o Marcelo. Então, eu acho que depende do objetivo de negócio. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta naquela coisa do impacto nos negócios, né? Impacto e negócio, e não só impacto e só negócio. Duas coisas separadas. Bacana. Eu fiquei preocupado agora porque eu mudei meu óculos e mudei meu cabelo, tá? Essa semana. Então, eu percebi, você vê, ó. Então, a minha marca foi uma mudança... Sua marca foi atualizada, você viu? Você não teve intenção, mas as pessoas perceberam. Olha que importante isso. Olha só. Você vê? Evolutiva, não disruptiva. Exatamente, bacana. Exatamente. Muito bacana. Puxa, é uma pena, né, que o Christian, né, não está aqui com a gente, mas a gente tem que Vamos fazer uma segunda edição com o Christian daqui a pouquinho. Uma segunda edição, né, a caça aos mitos número 2. E aqui tem um comentário muito bacana, né, tanto do Adrian quanto do Mauro, falando que não é só sobre criatividade e impacto, né, quero causar, mas é focar em resultado, ter também as métricas. No final, alguém precisa pagar a conta, precisa pagar o jantar, né? Mauro, totalmente de acordo. There is no free lunch, my dear. Não tem mesmo, não tem lanchinho de graça, não. Eu acho que precisa parar de pé, né? E isso é um grande mito. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de conversa com alguém de finanças também, de como isso é importante manter a saúde financeira da empresa, mantém a saúde mental, cultura, e faz o negócio permear, né? Então, isso é importante, muito importante também. Bacana. Patrícia, a conversa está sendo excelente, mas muita gente teve que ou comprimir o almoço ou estar com o famoso sanduíche na mesa, né? E a ideia é sempre a gente ter outras rodas, outros assuntos. Por sinal, pessoal, aproveitem e coloquem aqui assuntos e temas que vocês gostariam que fossem explorados numa próxima roda de conversa. A gente sempre vai convidar gente muito interessante para estar falando sobre o tema, com cases e causas também. E, Patrícia, alguma mensagem final, alguma consideração que você gostaria de passar? Primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada por quem esteve com a gente aqui na hora do almoço, queridos que vi aqui, muito bom. Eu acho que tem um aspecto, eu acho que em qualquer negócio, seja curioso, esteja antenado, sabe? Então, e não tenha medo do novo. Eu acho que essa coisa de falar, a gente estava falando de AI, de tecnologia, não tenha medo, tenha curiosidade, vai atrás, usa isso a favor dos negócios, isso é importante. E, ao mesmo tempo, mantenha a consistência. A proposta de valor está naquilo que é consistente, aquilo que tem substância. É isso. Muito bacana, olha, até adicionei como um banner. Aqui a gente faz tudo, a gente olha comentário, clica no banner e ainda erra o fundo, por isso que a gente atrasou, mas no final deu tudo certo. Daniel vai, obrigada, querido. Todos se salvaram, agradeço. Pessoal, boa semana. A qualquer momento vocês podem entrar em contato com a Jump, com a gente, mandar uma mensagem direta. Vamos caçar esses mitos, né? E jogar as preocupações para outros temas. Muito legal. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Valeu, Paty. Tchau, gente. Valeu, Mar. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.